Oi, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje um cenário um pouco diferente, porque, gente, hoje é domingo, dia 6, né, e já tá de noite, então, tipo assim, já são 10 e pouco da noite. E vou fazer meu devocional agora, porque eu servi o dia inteiro na igreja, então eu servi de manhã e, e, e à noite. Então, vou fazer agora e eu vou decidir fazer no meu quarto hoje. Porque assim, eu quero trazer pra vocês o que realmente, tipo assim, eu faço no meu dia a dia. Então, como eu faço o meu devocional, certo? Então, normalmente, quando eu faço de manhã ou à tarde, eu faço lá na cozinha, lá embaixo, onde eu tava gravando, na sala de jantar. Mas de noite, eu faço aqui no meu quarto. Então, eu até ia descer lá, ou tipo, ia fazer de uma outra forma, mas eu falei, cara, como que eu faria o meu devocional hoje? Eu faria sentada na minha cama. Então, é, vou trazer assim pra vocês e isso mostra que não importa onde você quer fazer, o importante é você fazer, né? Eu acho que talvez eu só estaria debaixo das cobertas se tivesse um pouquinho mais tarde, mas pra mim aqui tá tranquilo, então é isso. Gente, se eu ficar balançando um pouquinho o celular assim, ó, é porque o tripé tá bem na minha cama, então qualquer movimento que eu faço na cama, ele mexe o celular, tá bom? Então vamos para o nosso dia 6. Nosso sexto dia. Nossa, e hoje é bastante, né? Hoje é bastante. Peraí, só um pouquinho. Pronto, gente. Então vamos lá. Vou começar orando como de costume, tá? Então peço para que você esteja orando junto comigo também. Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu com vida, com saúde. Obrigado pela vida de cada um dos nossos familiares também, que estão vivos com saúde. Senhor, eu oro para aqueles que não estão bem, Jesus, que o Senhor venha derramando cura sobre eles. Aquelas pessoas que estão com gripe, que estão no hospital, ou até mesmo que não estão numa situação bem emocionalmente, fisicamente, que o Senhor venha derramando cura sobre essas pessoas, em nome de Jesus, papai. Todas essas pessoas que estão assistindo, Senhor, que o Senhor venha com uma unção agora neste momento, com um óleo fresco derramado, Senhor, para que a sua palavra venha falando com ela e transformando o coração dela, papai. Esse é o meu pedido a ti, Senhor, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo tenha total liberdade aqui neste lugar e que todas as vozes se calem agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o capítulo 6. Esse capítulo aqui ele é bem legal, gente. Vamos ver, né, o que tem para nós. Vamos lá, vou começar. Lembrando, a minha Bíblia é NVI, tá? A versão NVI. E também lembrando, gente, eu falo isso em todo vídeo, mas eu sei que vai ficar meio chato. Mas lembrando que esse devocional que eu tô fazendo é o devocional que eu tô falando com as meninas lá no meu Instagram. Então, se você quiser me seguir, o link tá aqui. Se você também quiser entrar no grupo das meninas de devocional, o link tá aqui embaixo, tá bom? Vamos lá. Advertências contra a insensatez. Meu filho, se você servir de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que você falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como uma gazela se livra do caçador, como a ave do laço que pode prender, que a pode prender. Gente, aqui, assim, eu não tive um entendimento, um discernimento sobre isso, mas eu acredito, no meu ver, o que eu entendi, que é algo relacionado assim, se você tem alguma coisa com algum irmão que você precisa pagar, vá e pague, não fique esperando, sabe? Isso tanto financeiramente quanto algo, né? Algum perdão que você precisa pedir pra alguém, alguma. É, mais isso, né? O financeiro e perdão. Então, se você tá devendo alguém, vá lá, pague. Ou, né? Se você for fiador da pessoa, que no caso você emprestou dinheiro pra pessoa, vai atrás também, busque, né, isso. Então,
eu entendi que é isso, assim. É um pouco confuso esses versículos, por quê? Porque ele começa falando, né? Se você serviu de um fiador, caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, e daí no final não se entregue ao sono, não procure descansar. Então, assim, acredito que talvez isso possa falar com você, né? Falou comigo também em algo específico, mas assim, não me trouxe uma clareza muito uau, sabe? Vou buscar. E eu recomendo muito vocês a fazerem isso, sabe? Então, vocês buscarem também, quando vocês não entenderem algo, buscarem pedir, lógico, pro Espírito Santo te dar, né, o discernimento, mas quando vocês não entenderem o sentido da história, vocês dão uma pesquisada, sabe? Eu gosto muito de pesquisar no chat. E assim, o chat não fala o que Deus quer falar com a gente. O chat, ele resume o que você tá lendo. Então, exemplo assim, se eu mando lá no chat, por favor, o que no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 1 ao 5, quer dizer na sua visão? Ele vai passar a visão dele, certo? Ok. De acordo com a história. E assim você consegue tirar o que Deus quer falar com você, assim o Espírito Santo ministra dentro de você. Então não ache que, tipo, nossa, o chat vai falar, a Bíblia tá falando que você é um caloteiro. E você vai ficar, gente, mas eu não sou caloteiro, sabe? Então, tipo, é nesse sentido que é bom a gente dar uma pesquisadinha, assim, mas também cuidado, né? Vamos lá, o próximo é versículo 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão. E na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá, como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Uau! Gente, isso daqui foi tipo 2 lapadas na minha cara, né? Olha isso, tipo, ele compara a formiga, né? A formiga no tempo que não é o tempo da colheita, ela sai para buscar os alimentos para poder, no tempo certo, não faltar. Acho que o urso é assim, se eu não me engano também, né? Então, gente, isso, tipo assim, é o que ele fala aqui, ela não tem nem chefe, não tem supervisor, não tem nada. E você? Você só faz as coisas que precisam fazer quando o teu chefe tá na tua cola? Quando é algo pra você, você procrastina, você tem preguiça? Gente, eu sou muito assim, sério. Eu não posso querer dar lição de moral pra vocês assim. Não lição de moral, né? Mas querer falar muito sobre isso porque eu sou assim. Eu sou uma pessoa assim que por mim, assim, pelas minhas coisas, eu tenho muita preguiça, mas é algo que eu tenho orado e pedido ajuda pra Deus, né? Eu sei que ele vai me ajudar. E aqui, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Isso é tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Todo mundo faz isso, eu acho, tipo assim. O problema não é você cruzar o braço para descansar, né? Tipo, você descansar um pouco, beleza? Mas a gente permanecer nesse lugar. E, gente, vou ser bem sincera aqui pra vocês. Eu tô muito nesse lugar, sabe? Se deixar, eu fico o dia inteiro deitada. Só que assim, eu acho que é um pouco. Mistura tudo, sabe? O físico. Por isso que eu falo, gente. Uma coisa alinha a outra. É o físico, o mental e o espiritual. As 3 coisas têm que estar direito, porque senão desanda, sabe? Tipo, não fica ok. E o meu físico não tá legal, e o meu mental não tá legal, e o meu espiritual, assim, eu acho que é o que sustenta tudo, sabe? Eu acho que, assim, meu relacionamento com Deus é o que está sustentando os dois que estão, assim, caído. Glória a Deus por isso, né? Mas eu estou muito nesse lugar de, tipo assim, ficar deitada, de ter preguiça pra fazer as coisas, de estar desanimada, de qualquer oportunidade estar deitando, sentando e sem ânimo, sem vontade, acordando tarde. Gente, tô nesse caos. Vou ser bem sério pra vocês. E assim, é difícil eu confessar isso, sabe? É muito difícil porque não é algo que eu me orgulho. Porque eu nunca fui assim. E agora eu tô assim. E eu não sei o porquê. Mas
Deus nos responde, né? Deus nos mostra. Talvez não é nem Deus, não é nem nada que Deus possa fazer, talvez sou eu mesmo. E tá nas minhas atitudes, né? Então, enfim. E também, gente, não é só, exemplo, eu tô desempregada, então eu fico em casa e tal. Mas também não é só nesse lugar de tipo, ai, tô desempregada, não tenho nada pra fazer e tal, eu não tenho aquela rotina de ter que trabalhar. Mas no seu trabalho também, tipo, quem você tem sido? Você tem feito realmente pra honrar o Senhor? Você tem feito como se fosse para o Senhor? Ou você faz tudo com preguiça e tipo, se arrastando o dia inteiro? E pra sua empresa também, né? Você se dedica tanto igual você se dedicava quando você trabalhava de CLT? Você se dedica tanto igual você faria se tivesse que bater uma meta? Pense nisso, sabe? Então, é neste lugar, sabe? Amém. Vamos lá, próximo. Versículo 12. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz os sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Não sei o que significa essa palavra aqui. Mas aqui fala sobre como é uma pessoa, um homem perverso, uma pessoa perversa, né? Dá algumas dicas que a gente precisa analisar, né? A pessoa, ela tem caráter? Não tem caráter? Então, ela já é uma pessoa que não agrada a Deus. Ela fala coisas maldosas, ela tem no coração aquela coisa de sempre querer estar enganando, mentindo, e planeja o mal, planeja a discórdia, fala mal dos outros. É esse tipo de pessoa que a gente tem que se manter longe, né? A gente não pode ficar distante, tipo assim, ah, eu sou perfeita e você é o pecador, entendeu? Não, mas a gente não pode caminhar com essas pessoas. A gente tem que se aproximar delas, levar a palavra de Deus para elas, né? Espalhar o amor de Jesus, mas a gente não pode caminhar com elas. A gente não pode dar ouvido às coisas que elas fazem. Ai, gente, prendeu aqui. Dar atenção para as coisas erradas que essa pessoa faz, né? Então, é nesse sentido. E também fala sobre a consequência, né? Por isso a desgraça se abaterá repetidamente sobre essa pessoa e de um golpe será destruído. Então, essa é a consequência quando a gente é uma pessoa desse jeito. Vamos lá, o próximo versículo 16. Nossa, isso aqui é muito importante, gente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça plano perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Gente, isso aqui, se você for encaixar tudo isso no teu dia a dia, lógico, tem coisas que, né, mãos que derramam sangue inocente, isso a gente, pelo menos eu nunca fiz, né, de matar alguém, derramar sangue inocente, mas às vezes não é nem de matar, sabe, às vezes é de você brigar com alguém, sabe, brigas na escola, muitas vezes eu já passei por isso e derramei sangue de pessoas inocentes. Então tudo isso, gente, eu já fiz. Infelizmente, eu já fiz. E glória a Deus que eu tenho a graça do Senhor Jesus Cristo, que Ele veio e me perdoou e me transformou, sabe? Mas o quão perigoso é isso, né? A gente achar, hoje em dia, muitas pessoas acham tudo normal. Então, eu numa época achava muitas coisas normais, muitas coisas lindas, maravilhosas. E hoje eu olho e eu falo assim, cara, como que eu consegui ser isso? Como que eu consegui fazer isso pra pessoa? Como que eu consegui ter essa atitude e esse caráter? Então, assim, é bem complicado. É por isso que nós não podemos julgar, né? A gente não pode, igual eu falei pra vocês, manter uma distância dessas pessoas que ainda são assim, né? Que não têm um conhecimento de tipo, cara, não vou nem ficar perto dessa pessoa. A gente não pode fazer isso, porque um dia nós fomos desse jeito.
Um dia nós fomos assim. E assim como Jesus nos transformou, né? Deus nos transformou. A gente era uma pessoa improvável, ele pode fazer isso com a pessoa. Com essa pessoa, ele pode fazer isso com a pessoa que você ora, que você pede, que você clama. Assim como ele transformou o seu coração, a sua mente, ele pode fazer isso com a outra pessoa. Porque como nós somos amados, escolhidos e feitos por ele, a outra pessoa também é amada, escolhida e feita por ele. Então, ele tem esse poder e ele tem esse amor pelo próximo também. Amém? Vamos lá. Próximo é o capítulo 20. Capítulo. Toda hora eu falo capítulo, né? Versículo 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensinamento de sua mãe. Amarre-o sempre junto ao coração, até aos redor dos pescoços. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Já foi falado nos outros capítulos sobre isso, né? Escutar os mandamentos da sua mãe e do seu pai e obedecer eles, e o quanto isso faz a diferença na nossa vida. Então, assim, mesmo que talvez a sua mãe não tenha um conhecimento bíblico, né? Talvez ela não te instrua no conhecimento bíblico, ela vai te instruir sempre pro bem, né? Mesmo às vezes uma mãe sendo meio errada, assim, tipo, incentivando as filhas a fazer coisa errada, ela vai querer o bem do filho. Então, isso é importante a gente escutar nossos pais, né? Obedecer nossos pais, estar atenta ao que realmente eles querem nos ensinar. E o quanto isso é poderoso, né? Porque, tipo assim, eles vão nos guiar, tipo assim, em todo momento da nossa vida. Ao acordar, ao dormir, serão serão luz para a nossa vida. Então, isso é muito importante, a gente escutar nossos pais e realmente fazer o que eles nos orienta, né? Porque isso a gente vai se livrar, assim, de vários problemas da vida mesmo. Amém? Próximo versículo é o 24. É a continuação, né? Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com uma mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Uau! Gente, e isso não se encaixa somente porque, assim, de acordo com a palavra, né? Aqui fala, se deitar com a mulher alheia. De acordo com a palavra, não é a mulher, tipo, é casada que eu fiquei. Não, é qualquer mulher. Porque, de acordo com a palavra, a relação sexual só pode ser depois do casamento, com o seu marido e com a sua esposa. Então, aqui fala, né? Deitar com a mulher alheia, o castigo que você vai sofrer, né? E assim, eu acredito muito que, mesmo que a gente não se guarde pra pessoa, não tenha esse conhecimento, a gente ainda, e a gente se arrepende, depois a gente ainda sofre um castigo, sabe? Eu acho que Deus, ele, assim, não pesa tanto a mão, mas ainda a gente sofre por alguma coisa, por algum castigo. E isso é consequência. Então, e aqui fala muito também sobre não cobice em seu coração a sua beleza, não cobiçar a beleza da outra mulher, né? Porque você é única, você foi escolhida, você foi desenhada, você foi criada por Deus, então você é única. Você é linda, você é maravilhosa, então você não precisa cobiçar a beleza de ninguém ou se comparar com ninguém, porque você foi feita do jeito que Deus quis fazer você, então tudo em você é perfeito, sabe? Tudo em você é perfeito. Amém? E aqui fala, né? Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Não. Pode alguém andar sobre brasas sem queimar o pé? Não. E a mesma coisa acontece quando a gente se deita com outra pessoa que não é nosso marido, nosso esposo. Nós vamos sofrer as consequências. Nós vamos sofrer aquilo que Deus
quer nos castigar, né, por aquele ato. Então, guarde isso no seu coração, sabe? O peso que tem essa palavra, o peso que tem isso. Amém? Próximo versículo é o 30. O ladrão não é desprezado se, faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou. Embora lhe custe tudo o que tem em casa, mas o homem que comete adultério não tem juízo, não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimento e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois os ciúmes desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o aclamarão. Aqui, gente, o que eu entendi aqui falou mais sobre o adultério, né? E olha como tudo, a palavra assim, parece que ela sabe de tudo, né? Parece que ela sabe de tudo. Quando o homem adultéria, né? Quando o homem comete o pecado do adultério com a mulher, né? A mulher é traída, ele fica, vamos dizer assim, envergonhado, né? Porque a família inteira sabe, humilhado, porque a família inteira sabe. Então aqui, sofrerá ferimentos e vergonha, e sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúmes desperta a fúria do marido. E o homem, quando o homem é muito ciumento, ele apronta, né? Não é todo homem, mas a maioria, gente, a maioria, quando o homem tem aqueles ciúmes, sabe? Aqueles ciúmes, assim, excessivo, aquelas inseguranças, assim, ele apronta. Então, não tô afirmando, né? Eu tô falando as pessoas, os homens que eu conheço que são assim, né? Tipo, ciumento, eles aprontam. Então, os ciúmes do homem desperta a fúria, né? Desperta a fúria, que não terá misericórdia quando se vingar. E assim, eles criam umas coisas na cabeça e acaba tendo o feminicídio, né? Não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. E eu vi isso de duas formas, né? Tanto o homem quanto a mulher. Porque assim, quando a mulher é traída, a mulher fica muito mais ciumenta e insegura, né? E nada recompensa o que você fez, nada tira aquele buraco do coração dela que você causou, né? E não há nenhum presente no mundo que tire isso, além de Jesus curar essa pessoa. Então, se você é uma pessoa que foi traída, que você foi machucada, que você sente isso no seu coração, né? Que nada te preenche, que nada que o teu marido faça te preencha, nada que ele te dê tampa aquela ferida, busque Jesus, busque o Senhor, porque é só Ele que vai curar, sabe? Não existe nada que você possa fazer. Não vai ser você. Não vai ser de tipo, ai, eu me curei sozinha, porque você vai tampar. Você vai passar algo assim por cima e não vai curar, sabe? Não vai realmente fechar aquela ferida. Só vai estar ali, escondida, camuflada. E quando surgir alguma coisa de novo, vai voltar toda essa ferida de novo. Então, aqui fala muito sobre essa questão de traição, né? E eu acredito assim, que tudo tem a permissão de Deus, né? Lógico, nós temos o livre-arbítrio. Só que, se aconteceu isso com você, se em algum momento você foi traída, né? Se em algum momento houve uma traição, sinta assim, acolhida por Jesus, porque Ele olha pra você, você não está sozinha, você não está sem ninguém do teu lado, Ele sabe o que você sente, Ele sabe a dor que você carrega por conta disso. E assim, perdoe a pessoa que fez isso com você, né? Não sei se você está com ela ou não, mas perdoe ela, não, tipo, perdoar de querer ficar com ela ou pra ficar com ela, tudo. Perdoe de coração, sabe? Ore pra Deus te ajudar no perdão. E entregue isso pra Deus. Entregue isso para que Ele cure. Não você com as suas próprias forças, mas sim Deus. Amém? E eu creio que através dessa ferida o Senhor vai florescer muitas coisas na sua vida. E eu declaro isso sobre você. Amém? E, gente, acabou, né? Acabou esse capítulo. Eu senti muito de falar isso para vocês sobre, né, essa questão de traição.
Então, se você é mulher, se você já foi traída, já foi muito traída nesse sentido, né, de relacionamento, de amizade também, de familiar, nessa questão de realmente traída que nada preenche esse vazio, nada, a pessoa pode fazer tudo o que for, não preenche. Jesus olha pra você, Jesus está com você, Jesus está trabalhando isso na sua vida. Então, tome isso pra você, acredite nisso e busque mais o Senhor, busque mais Deus, porque eu tenho certeza absoluta, assim como eu já falei, que Ele irá florescer flores no meio desse machucado todo, amém? E muito obrigada, gente, muito obrigada por você ter ficado até aqui, o final do vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no meu canal e deixa um comentário se esse vídeo falou com você. Me motiva muito ver as pessoas falando, né? Uau, glória a Deus, muito feliz por isso, continue fazendo essas coisas e tal. Então deixe seu comentário aqui, tá bom? Um beijinho, Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau!